Amém, queridos. Graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos transmitindo agora ao vivo aqui, direto de Santiago, Rio Grande do Sul, onde também aqui nós acompanhamos a transmissão que foi feita até agora há pouco na nossa igreja em Francisco Morato, São Paulo, nosso culto aí de louvor e de adoração dos nossos irmãos. Nós acompanhamos aqui, quero saudar a todos os nossos irmãos, nossa igreja, Francisco Morato, saudar aí os irmãos Vicente, irmão Abraão, irmão Rosendo, que foram os irmãos que nos auxiliaram nessa parte. Amém? Houve aí uma pequena trollagem, parece, em alguns celulares, né? Parece que à meia-noite dessa noite se adiantou 1 hora, então parece até que alguns irmãos chegaram até mais cedo hoje no tabernáculo. Que bom, é bom chegar mais cedo, melhor do que se atrasar, né, irmãos? Então, alguns aí ficaram um pouco confusos, mas tudo bem. Que bom que nosso governo não quis alterar esse horário de verão, que muitos não estavam gostando, eu também particularmente não estava gostando. Eu prefiro assim, sem mudança alguma. Já foi anunciado, mas eu também quero aqui parabenizar, embora já tenha feito isso em privado, vou fazer aqui de público, ao nosso querido irmão Denival, em Chapecó, Santa Catarina, que está completando aí mais 1 ano de aniversário. Meus parabéns, meu querido, que Deus te abençoe, te dê fortaleza, te dê sabedoria, que Deus venha suprir todas as suas necessidades e que seja mais 1 ano de saúde. Nós estamos aqui com a intenção de trazer aqui um estudo, uma pequena palestra. Os irmãos que têm nos acompanhado sabem que temos aqui tratado de alguns temas voltados aí ao período das igrejas, das eras da igreja. Tratamos aí de alguns estudos sobre os pais pré-nicenos, porque nós entendemos que o Mombrana restaurou, através do seu ministério, a mesma mensagem da era efesiana. Ele disse que essa última era de Laodiceia voltaria a ser uma era efesiana, ou seja, a mensagem, o ensino, a doutrina que seria ministrada aqui nesse tempo do fim, por este ministério vindicado por Deus, seria a mesma mensagem, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento dos primeiros pais da igreja, da era de efesiana, né? Então, nós tratamos sobre isso. Nós vimos aí, em um desses estudos, que o Mambana considerava os pais pré-nicenos como uma terceira testemunha de Deus, da sua palavra, da sua verdade, da sua doutrina. A primeira testemunha foram os profetas do Antigo Testamento. O segundo grupo de testemunhas foram os apóstolos, os discípulos de Jesus. E o Mambana incluiu os pais pré-nicenos, os discípulos dos discípulos de Cristo, também como um terceiro grupo de testemunhas. Então, é válido, e você tem que atentar para o que eles ensinaram, para saber se realmente o Mombrana ensinou a mesma coisa que eles. Porque o que Mombrana ensinou foi um reflexo da doutrina desses pais. Então, nós ministramos alguma coisa, lemos alguma coisa sobre esses pais, fizemos um paralelo e podemos ver realmente que o que o Mombrana ensinou era aquilo que aqueles pais ensinaram, né? Mas esse estudo sobre os pais pré-nicenos, no tocante à era de Éfeso, não ficaria completo se nós não tratasse alguma coisa sobre a era subsequente, que foi a era de Esmirna. Né? O estudo não ficará completo, a tua visão não ficará completa desse período, se você também não conseguir entender o que aconteceu depois que esses pais efesianos trouxeram a sua mensagem. Porque logo após a era de Éfeso, ao terminar, começa a era de Esmirna. E o que você vê acontecendo em Esmirna foi uma tentativa de Satanás de sabotar, de boicotar o ensino desses pais efesianos. E por que eu digo que é tão importante você entender isso? Porque assim como a Umbanda disse que a mensagem efesiana foi restaurada agora novamente nesse tempo do fim, o que Satanás tem feito para fazer frente a essa doutrina, essa mensagem efesiana restaurada? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez na era de Esmirna. Então, quando você entende o que aconteceu com Esmirna, depois de Éfeso, você vai entender o que está acontecendo agora. Por isso que o estudo não fica completo, essa série que estamos falando não fica completa, sem tratarmos também da era de Esmirna, e nosso propósito hoje é dar uma resumida, falar alguma coisa aqui sobre o que o Mambana disse sobre isso, e entender o que se passou nessa era, que foi a era das grandes heresias. Foi ali que começou as heresias. Terminou Éfeso, começa as heresias.
da igreja. As heresias que perduram, inclusive, até os dias de hoje. Então, esse é o propósito que eu vou dar, que eu vou ter aqui, né, de tratar sobre esse tema aqui com vocês. E eu vou dar a essa mensagem, essa palestra, o título de A Sinagoga de Satanás, porque foi assim que lá para Acaias daquele tempo, né, ele resumiu tudo isto a essa expressão aqui, são sinagoga de Satanás. Então nós temos que entender isto. Amém, meus queridos? Amém. Saudações a todos. Amém. Irmão Márcio Tobias, estamos acompanhando em Piracicaba, São Paulo. Deus abençoe, irmão Márcio, irmão Bruno, Natal, Rio Grande do Norte. Deus abençoe, queridos. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra, por favor. Você que tem sua Bíblia, está acompanhando conosco agora. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Apocalipse 2, verso 9 a 11. Apocalipse 2, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus eterno e querido, é precioso este momento em que aqui estamos para nos voltar a Ti, uma palavra de oração, e dedicar também um tempo para ouvir e meditar na Tua palavra, no Teu ensino, na Tua doutrina, que é como uma chuva, que é como orvalho que rega a terra. E mais uma vez estamos sendo aqui regados com uma semente plantada por Ti, para um devido tempo, depois com o sol, com a Tua glória, com a Tua presença, fazer com que cada rama cresça, frutifique, a 30, 60, 100 por um. Aqui estamos, Senhor, com este propósito. Que Tu venhas derramar a Tua chuva mais uma vez sobre nossas vidas. Que Tu nos dê mais uma vez a iluminação e a compreensão da Tua palavra, porque é isso que vai nos capacitar a não apenas a refletir a Ti e a Tua palavra, mas ser uma testemunha fiel dela. Crendo que Tu nos ajudará nessas coisas, nós pedimos isto e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, esta mensagem que foi entregue aqui para a igreja de Esmirna, ela tem a ver com o que aconteceria justamente com a igreja depois que a era de Éfeso passasse. Como nós vimos naquela divisão que o Mambana fez lá no seu livro, uma exposição das 7 eras da igreja, a era de Éfeso começava lá por o ano 53 e terminava no ano 170. Então, quer dizer que a era de Esmirna começaria a partir deste período, do ano 170, e terminaria lá por volta do ano 312, se não me engano, 312 ou 313, 312. Ou seja, a era de Esmirna abrange aí 3 séculos, o finalzinho do século II, todo o século III, e um pedacinho aí do começo do século IV. Né? Esse é o período aí que abrange a era de Esmirna. Agora, muitas vezes o Mombrana disse que para que nós possamos entender os problemas, as situações com as quais nós nos deparamos, muitas vezes nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar ao passado para você entender o que está acontecendo nesses dias. E justamente para que você hoje possa entender alguns problemas que rondam a igreja de Cristo nesses dias de hoje, nós vamos conseguir ter um bom entendimento quando voltamos ao passado. Quando vamos à fonte, à origem de quando esses problemas começaram. Então, quando você começa a entender lá o princípio, você entende o fim. Nós estamos no tempo do fim.
Então, aquela doutrina que foi pregada na primeira era, a era de Éfeso, pelos primeiros pais, era uma doutrina que foi pura. Era a doutrina pura de Cristo para os seus apóstolos e para os seus discípulos. Porém, foi a partir da era seguinte, a era subsequente, a era de Esmirna, que começaram a surgir doutrinas que depois acabariam justamente dividindo todos os cristãos, cuja divisão perdura até os dias de hoje. Muitas das divisões que temos hoje foram fruto do que aconteceu lá em Esmirna, do que foi semeado lá naquela era. Porque foi a partir dali que grandes doutrinas pagãs e heréticas começaram a surgir. Então foi a partir desta era que as grandes heresias da cristandade aí começaram a ser pregadas e tomaram lugar. Quando dogmas, doutrinas, tradições e credos foram semeados e perseveraram até os dias de hoje. Foi nesta era de Esmirna, a partir do terceiro século, ou no finalzinho já do segundo século, que começaram a surgir pela primeira vez as doutrinas unicista, trinitária e dualista ou ariana, nesta ordem. A primeira foi unicista, depois a trinitária e depois a ariana. Então, como eu disse, nós temos que entender um pouco o que se passou na era de Esmirna para você entender o que está acontecendo hoje. Então, a primeira doutrina que surgiu aí na era de Esmirna, para fazer frente ao ensino apostólico efesiano, acerca da deidade, né, da doutrina de Cristo, foi o unicismo de Noeto. Noeto é o pai da doutrina unicista. Ele começou a pregar isso provavelmente lá por volta do ano 180, mais ou menos nessa área. E por coincidência, irmãos, Noeto, né, era natural de Esmirna, nasceu em Esmirna. Né? Então não é coincidência que foi justamente na era de Esmirna que começou-se a pregar a doutrina unicista, tendo em vista que o pai do unicismo, Noeto, era esmirniano, era natural dessa cidade aí, de Esmirna. Então, Noeto, ele cria que Jesus era o próprio Deus. Jesus era o seu próprio pai. O pai gerou a si mesmo, não gerando num outro ser, mas a si mesmo, em apenas de uma outra forma, uma outra manifestação de si mesmo. Então, para Noé, não existia de fato um filho. O filho é Deus mesmo, é apenas um atributo, um ofício que Deus desempenha. Então, Noé ensinava aí que Jesus, por ser o próprio pai, o pai de si mesmo, então ele era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Este era o ensino de Noeto. Então, quando Jesus nasceu, quem nasceu lá foi o pai que nasceu. Foi Deus que nasceu. Quando Cristo morreu, quem foi que morreu lá? Deus morreu. O pai foi quem morreu e foi pregado lá no madeiro. Agora, os expoentes dessa doutrina, que surgiu depois dele, que foi Hipáraxias, o Papa Calixto, é isso mesmo que você ouviu, o Papa Calixto. Você não vai ouvir os romanos falarem isso, os católicos não vão tocar nesse assunto, mas a Igreja Católica já teve na sua história um Papa unicista. Né? Foi um seguidor de Noeto, depois teve Sabério. Então, eles levaram adiante essa heresia aí, que até então nunca havia sido ensinado. Na era efesiana, não existe nenhuma doutrina dizendo que Jesus era o seu próprio Pai, ou que Jesus era a própria pessoa do Deus Todo-Poderoso Elohim. Nunca foi ensinado pelos pais. Os pais discerniram, separaram Deus como sendo um ser distinto do seu filho, que ele gerou antes da criação, mas é um outro ser, que não é Deus, é o Filho unigênito. Uma parte de Deus que saiu de Deus. Mas agora vem Noé e prega uma coisa nova, que nunca foi ensinado na primeira era efesiana. Não, Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Não há um filho. O filho é Deus mesmo. Né? Deus se autogerou, né, para se manifestar como filho. Então, esse ensino começou ali com Noeto. Ele também recebe, além de unicismo, como nós conhecemos, também chama de modalismo, também chama de monarquianismo modalista. Então, isto foi a primeira doutrina ali herética que surgiu na era de Éfeso, na era de Esmirna, pregado por um filho nascido em Esmirna, né, Noeto. Depois de Noeto, surgiu uma outra doutrina herética, logo em seguida, que foi a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade nunca foi pregada na era efesiana. Ninguém, nenhum pai de Éfeso, ensinou que havia três pessoas de Deus.
ou que Jesus era uma segunda pessoa, ou um ser eterno, um filho eterno, gerado eternamente de Deus. Isso nunca foi ensinado pelos pais efesianos. Isso começou logo depois que terminou a era de Éfeso. Na era de Esmirna começou isso. Então, quem pregou essa doutrina trinitária pela primeira vez ali, na era de Éfeso? Isso foi já no terceiro século. Foi um homem chamado Tertuliano, natural, se não me engano, de Cartago, próximo ao Egito. Então, ele foi quem primeiro pregou essa doutrina chamada Trindade. Ele deu esse título, Trindade. Deus, na verdade, é um ser dividido aí em três pessoas. Seria aquele camelo de três corcovas, eu acho que uma banda falava assim, né? Agora, este Tertuliano, como eu disse, ele é natural ali perto do Egito, próximo ao Egito, e pela situação geográfica dele, Tertuliano, ele teve influência daqueles povos ali, místicos, orientais daquela região. Porque são várias religiões que possuem uma trindade. O Egito tem uma trindade, né? Posso não numerar corretamente, mas se não me engano é Horus, Osíris, Ísis, algo assim. A religião hindu também tem, é Krishna, Vishnu e Shiva. O zoroastrismo também tem sua trindade. Então, isso tudo influenciou a cabeça de Tertuliano, e quando ele pensou isso, puxa, eu posso fazer a mesma coisa com o cristianismo? Porque nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, alguma coisa parecida. Então, ele fez um sincretismo religioso dessas correntes pagãs, orientais, místicas, esotéricas, gnósticas, juntou tudo isso e criou uma trindade de três pessoas de Deus, que é o que é ensinado hoje pela maioria das igrejas evangélicas, ditas evangélicas, né? E eles dizem que é doutrina apostólica, mas não é. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Os pais pré-nicenos, efesianos, nunca ensinaram isso. Três pessoas de Deus. Isso é uma doutrina pagã, desde a sua raiz, desde a sua origem. É pagã. Você que é trinitário que está me ouvindo hoje, pode dar dislike no vídeo, não posso fazer nada contra isso, mas você está crendo uma doutrina pagã. Isso é falso. Nunca foi ensinado pelos pais. Entende agora por que os teólogos trinitários dizem: eu sei que é muito difícil nós falarmos sobre a trindade, porque é um grande mistério. Por que eles dizem isso? Porque não tem base bíblica, eles não têm argumentos bíblicos. Eles têm que fazer arrazoamentos carnais, porque isso é pagão. Ok, então isso começou lá com Tertuliano, teve também seus seguidores, que foi São Cipriano, um ex-bruxo, né? Aliás, São Cipriano, dizem, foi um plagiador, ele era um seguidor cego de Tertuliano, né? O seu ministério era Ctrl-C, Ctrl-V. O que Tertuliano falava, São Cipriano seguia à risca. Aliás, São Cipriano trouxe uma pequena contribuição para nossas Bíblias também, na verdade, porque eu creio que os irmãos devem se lembrar daquela escritura lá da carta de João, onde diz, né, são três que dão testemunho no céu e três que dão testemunho na terra. Eu não vou te dar com detalhes agora, mas eu não tenho tempo para isso. Mas uma parte do que está ali foi agregado, é uma interpolação. Não foi escrito por João, foi escrito por São Cipriano, discípulo de Tertuliano. Como é que foi isso? São Cipriano, ele fez notas de rodapé de uma Bíblia que havia lá naquele tempo traduzido. E depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo isso levou, algum copista de Roma teve a sábia e inspirada ideia de tirar as notas de rodapé de São Cipriano e colocar dentro da Bíblia, dentro ali do Evangelho de João, para fazer João dizer aquelas palavras que não são dele, era de São Cipriano, que na verdade também não é de São Cipriano, é de Tertuliano. Ou seja, há um pouco de trindade dentro da própria Bíblia. Os trinitários conseguiram fazer isso. Ok? Mas veja, essa doutrina trinitária de Tertuliano, ela depois também precisou passar por algumas modificações, por algumas melhorias, algumas adaptações, assim como a doutrina de Noeto, né? A de Trinitária também precisou passar, porque, por exemplo, Tertuliano, por incrível que pareça, por ser o pai da Trindade, né? Ele não cria na geração eterna do Filho. Ele não ensinou que o Filho era eterno. Ele disse que o Filho teve um princípio, como os pais pré-nicenos ensinaram, efesianos. Mas o que aconteceu? Depois que essa doutrina foi sancionada por Roma, eles fizeram algumas adaptações, porque houve outros pais lá que começaram a dizer que o Filho era eterno, ó. Começaram a ensinar a geração eterna do Filho. E então vincularam esse dogma à Santíssima Trindade. Mas na sua forma original, o Tertuliano, o pai da Trindade, não pregou um Filho eterno, a geração eterna do Filho. Isso foi agregado depois por outros pais. Né? Porque a doutrina da Trindade não é bíblica, não tem fundamento bíblico. Então foi uma coisa que foi construída aos poucos. Pegaram uma coisa da China ali, na China da Índia, do Egito, da Babilônia, misturaram com Bíblia, pegaram alguns parágrafos, versículos, melhor,
E pronto, tá aí. Fizeram a doutrina da Trindade. Isso é a doutrina da Trindade. Estou resumindo aqui o que é a Trindade para você, como que ela surgiu. Mas só aqui em Esmirna. Em Éfeso você não tem Trindade. Você não tem nenhum trinitário na era de Éfeso. Ok? Os trinitários tentam forçar alguns escritos dos pais efesianos para dizer, veja o que esse pai disse, olha o que Justino está dizendo, isso aqui é a Trindade, mas não é. Eles estão forçando eles dizerem uma coisa que eles não disseram, para poder dar valor à sua doutrina. Ok. Essa foi a segunda heresia, grande heresia da era de Esmirna, mas isso ainda não é o suficiente, não acabou por aí. Houve logo em seguida uma outra heresia que surgiu, que foi a heresia ariana, ou dualista, como é chamada hoje. Né? Ario criou uma outra doutrina para combater as outras duas anteriores, a de Noeto, Praxias e Sabélio, e a doutrina tertuliana da Trindade. Né? Tudo por causa da questão da filiação eterna, geração eterna do Filho. Ario foi contra isso. Né? Só que ao invés de ele tentar explicar ou combater a Trindade, com a doutrina apostólica efesiana, o que foi que Ario fez? Ele criou uma nova doutrina. Ele disse que o Filho era uma criação de Deus. O Filho não era a própria pessoa de Deus, mas era a primeira criatura que Deus havia gerado. E isso é diferente porque os pais pré-nicenos ensinaram que o Filho, embora tivesse uma geração, tivesse tido um princípio, ele levava consigo a mesma substância do Pai. Por isso que o irmão Branham, por exemplo, chamava o Filho de uma parte de Deus, que levava consigo. Para Ario, não. O Filho não tinha nada disso. Né? Era apenas um filho, uma criação. Aí por isso que depois você tem outras correntes arianas, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, hoje, que chega até a associar o arcanjo Miguel a Cristo, porque como o anjo Miguel é um anjo criado e Jesus é um filho criado, então eles fazem associação e diz, olha, aquele filho lá era um anjo que Deus criou, o ser mais perfeito. A doutrina ariana ela não é muito bem conhecida aí nas suas bases, mas basicamente ele ensina isso, praticamente é isso. Jesus, então, ele, ainda sendo uma criatura, ele não deixa de ser um Deus. Ele é Deus. Só que é um Deus menor. Então você tem dois deuses aqui. Por isso que alguns chamam de dualidade. Né? Nas Testemunhas de Jeová, nas suas Bíblias, você tem, no princípio era o verbo e a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eles pensam que Jesus é um Deus. Isso é dualismo. Eles também ensinam a mesma coisa que Ario, de que o Espírito Santo não é a pessoa de Deus. Não, Ario não cria nisto. Os pais pré-nicenos criam. Os efesianos criam que o Espírito Santo é a própria pessoa de Deus. Para Ario, não. Era uma força vital que Deus criou com o auxílio do seu próprio filho, a primeira criatura. Então, o Espírito Santo é uma criação de Deus. Então, isso foi ensinado nessa mesma era aqui, a era de Esmirna. Agora, a paternidade dessa doutrina ariana é até um pouco questionável hoje. Porque, embora ela receba o nome arianismo, em decorrência, em referência a Ario, na verdade, quem primeiro começou a ensinar essa doutrina não foi Ario. Foi um homem chamado Luciano de Antioquia. Ele foi quem primeiro começou a dizer isso, também para combater a Trindade, para combater a geração eterna, que surgiu lá, em algumas correntes lá da Alexandria, se não me engano. Né? Então, Luciano começou a combater isso e forjou essa doutrina, de que o Filho, na verdade, seria a primeira criação de Deus. Só que o que foi que aconteceu? Houve um dado momento que esse Luciano abandonou tudo isso. Ele admitiu que tudo que ele ensinou, que ele falou sobre isso, estava tudo errado. Era uma criação da sua cabeça, era loucura da sua cabeça. Luciano abandonou isso. E parece até que depois foi canonizado, se tornou um santo por causa disso. Eu creio que ele deve ter depois se inclinado aí para alguma corrente trinitária de Roma. Eu creio que foi isso que aconteceu. Mas ele abandonou essa doutrina. Então, como não se podia mais chamar essa doutrina de lucianismo, porque o próprio pai dessa doutrina revogou e abandonou, porque admitiu que era falsa, era loucura da sua cabeça, então não se dá mais o nome disso. Então, mas dizem que Ario foi discípulo de Luciano. Então, Ario assumiu as loucuras de Luciano, seu pai, e levou adiante a doutrina. Não, é para o pai aí, Luciano é tudo loucura isso, mas não, faz sentido para mim, isso aqui é verdade, eu vou continuar a levar adiante. E aí mudaram, eu acho que é até justo, né? Tiraram, não chamaram mais de lucianismo, passaram a chamar de arianismo, porque o seu discípulo resolveu levar adiante as mentiras loucas de Luciano. Estou resumindo para você o que é a doutrina ariana. Olha só que coisa louca e estúpida. Né? Essas são as três grandes doutrinas heréticas que surgiram aí nessa era de Esmirna, o que faz dela uma era de grandes heresias. E agora veja, quando nós lemos aqui nessa mensagem que foi entregue ao anjo de Esmirna,
nós vamos observar aqui que Jesus disse que ele conhecia a blasfêmia dos que se diziam judeus, mas que na verdade não eram. Mas era o quê? Era a sinagoga de Satanás. E isso foi justamente para quê? Para ilustrar o que haveria de pior nesta era. Esses termos, judeus, que na verdade não são judeus, mas que são sinagoga de Satanás, isso aqui para ilustrar o tipo de ensino que estava sendo pregado, o tipo de perversão que estava sendo feito a partir desse período após a era efesiana. Então essas palavras aqui elas foram dirigidas para os tipos de doutrina que proliferariam nesta era e que doravante ali dividiria os cristãos, porque até hoje a maioria dos cristãos estão divididos, ou eles são trinitários, ou eles são unicistas, ou são dualistas, arianistas. A divisão que foi feita ali na era de Esmirna perdura até hoje. Então, essa designação que Cristo deu para essas doutrinas heréticas de Esmirna. Ele chamou tudo isso de sinagoga de Satanás. E os que ensinaram isso, ele chamou de pessoas que se diziam judeus, mas que na verdade não são judeus. Então, é extremamente necessário nós compreendermos o que significam esses termos. Né? Em especial essa expressão aqui, sinagoga de Satanás. O que isso significa? E para isso nós precisamos aí examinar as explicações que o próprio Mombrana deu para isso no seu livro das Eras, a fim de nós podermos entender exatamente o que essas pessoas que se diziam judias ensinavam, qual é a sua verdadeira natureza. Porém, de imediato, eu já quero deixar aqui bem claro para vocês, quero adiantar para você, que isto aqui, essa sinagoga de Satanás, é uma referência a esses três principais grupos que eu já mencionei aqui e que surgiram a partir desta era. Essa sinagoga de Satanás é uma referência a essas três doutrinas que surgiram ali. A doutrina do Noeto, o unicismo, a doutrina da Trindade, Tertuliano, e a doutrina dualista, de Ário. Então, lá no livro das Eras do Mombrana, na página 100, ele vai dizer aqui o seguinte: estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isso é verdade, então o que eles eram? Eram um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. Que agora você já sabe o que essa falsa vinha estava ensinando. Então, logo em seguida, aqui, depois disso, o Mombrana vai começar a explicar para nós por que eles são a falsa igreja, por que eles são a falsa vinha, tratando de explicar para nós o significado dessa palavra sinagoga. Presta atenção aqui. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa. Ok. Da falsa igreja. Porque Deus disse que eles eram sinagoga de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Na Bíblia, igreja, que no grego e latim tem o mesmo fonema, quer dizer eclésia, significa os chamados para fora. Igreja quer dizer chamados para fora, ou os convocados. Mas o significado de sinagoga, que também veio do grego sinagogue, é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isso pode ser bom ou mal, mas nesse caso é mal, pois esses são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Então veja que, de acordo com essa explicação do Mombrana, a palavra igreja é exatamente o inverso de sinagoga. Né? Enquanto que a igreja é eclésia, quer dizer, chamados para fora, para sair de um sistema, a palavra sinagoga quer dizer justamente reunião, convocar para uma reunião, para um ajuntamento. A palavra igreja é para você sair de um ajuntamento. E a palavra sinagoga quer dizer fazer um ajuntamento. E o Mombrana diz, esse ajuntamento não é para Deus. É para si mesmo ou para o diabo. Ok. Então veja que nós já estamos aqui compreendendo que estas sinagogas defenderiam doutrinas que juntariam, reuniriam o povo, mas não para Cristo, mas para si mesmos, para os seus próprios sistemas de homens. Então, qualquer um naquela era que estivesse defendendo a doutrina ou de Noeto, do unicista, ou de Tertuliano, a trinitária, ou a doutrina de Ário, o Luciano, a doutrina dualista, seriam aqueles que fariam parte desse ajuntamento de Satanás. Enquanto que a noiva de Cristo, o que seriam? Seria a igreja, os chamados para fora desse ajuntamento do diabo ali da era de Esmirna.
Você está entendendo? Então, todos os que creem na doutrina unicista, trinitária e ariana são sinagoga de Satanás. Estou resumindo aqui para você entender claramente isso. Então, Umbanda disse que nós somos noiva. Então, se você é noiva, você vai sair, você vai ser chamado para fora. Você vai sair para fora desse sistema do ajuntamento do diabo. Né? Você vai sair fora do unicismo, da dualidade, da trindade. Você vai ter que sair fora de tudo isso, se você é noiva. Eu que ele disse isso na mensagem O Sinal. Israel saindo do Egito, como eu disse, é como a noiva saindo da igreja ou das sinagogas. Quando Moisés começou seu ministério, todo Israel se reuniu em Gósen para oração e adoração, exatamente vindo de todas as partes do Egito. É assim que a noiva fará. Ela sairá de toda a unidade, dualidade e trindade, e todos os outros tipos. Ela sairá, ela tem que sair. Tem que sair. Se é noiva, chamado para fora, a igreja, ela é chamada para fora desse ajuntamento do diabo. Ok, vamos continuar aqui com o que o Umbanda diz, porque agora vai explicar para você por que eles se dizem judeus, na verdade não são judeus. Agora, por que temos um povo misto? Misto porque eles creem, são várias correntes doutrinárias aqui, né? Na estrutura da igreja e chamando-se judeus. Por que eles são judeus? A razão é esta: uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem, como se fosse um fato, e então persistir nisso. E o povo aceitaria cegamente. E neste caso, eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Noé foi muito convincente nos seus argumentos para aqueles que lhe deram ouvidos. Tertuliano foi muito convincente. Ário, da mesma forma. Não era, na verdade, o que a igreja primitiva fora inteiramente, ou quase constituída de judeus, tornando-os membros originais do seu corpo. Os 12 apóstolos eram judeus, os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Por isso que se dizem judeus, quer dizer, cada um desses pais aqui, dessas heresias de Esmirna, eles diziam que o que eles estavam ensinando era a doutrina apostólica original dos pais efesianos. Eles tentavam provar com a Bíblia o que eles estavam ensinando. Então, o que eles estavam dizendo é, eu estou te dando aqui a palavra original. Né? Assim disse o unicista, assim disse o dualista, assim disse a trindade. Então, eles dizem, nós somos judeus, ou seja, nós temos o original, nós temos a palavra original. Por isso que se diziam judeus, mas não são, porque eles não tinham nada do original. A prova, como eu já lhe disse, é que nada do que foi pregado na era de Éfeso foi ensinado por nenhum desses três. Diga uma mentira, persista nela, esqueça fato, ou seja, esqueça a Bíblia, que é fato, esqueça as fitas, que são fato para nós também, porque a revelação, a mensagem, a revelação é o espelho da Bíblia. Então, esqueça o fato ou a história, ou seja, esqueça depois o que os pais pré-nicênios ensinaram. Esqueça tudo isso, os pais efesianos. Apenas diga e continue dizendo às pessoas, e dentro em breve as pessoas a receberão. É como aquele propaganda aí, aquele ministro propaganda nazista, Goebbels disse, é uma mentira que é dita 100 vezes, né, ou 1000 vezes, se torna depois uma verdade. E é isso aqui, é isso que eles estão fazendo. Então, como eu disse, a prova de que tudo que eles disseram era uma mentira é porque os pais pré-nicenos de Éfeso, nenhum deles ensinaram isso. Nenhum deles ensinou aquelas doutrinas que esses três ensinaram a partir desta era. Então, cada um dos grupos vão citar as escrituras e até mesmo aí escritos dos pais pré-nicenos para tentar dar peso às suas heresias, para reivindicar e provar que os seus falsos ensinos são, na verdade, os ensinos originais da Bíblia e que sempre foram cridos e assim desde o início, quando eles, na verdade, o que eles estão fazendo ali é o quê? Uma hibridização. Cada um deles hibridaram a palavra, a Bíblia, com a sua própria interpretação. Então, os crentes dessa era, eles estavam cada vez mais se afastando da doutrina original, dando lugar à liderança de homens com seus falsos ensinos. Aí uma banda continua aqui. A igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Sim, sim. Como eu disse, em Éfeso, que é o original, ninguém ensinou que Jesus era o próprio Deus. Ninguém ensinou que Jesus era a própria pessoa de Deus. Ninguém ensinou que Deus se manifestava em 3 pessoas. Ninguém ensinou que o Filho era uma criação, primeira criatura de Deus, ou que o Espírito Santo também fosse uma criatura de Deus.
ou que o Filho não era uma parte de Deus. Isso nunca foi ensinado, isso não é o ensinamento original. Então, a partir de Esmirna, eles começaram a ensinar isto. E aqui o Umbanda diz, esse povo começou a se afastar do original. Ela tinha se tornado híbrida. Ela tinha se hibridizado da maneira que fez Eva. Você sabe que um híbrido é o que surge de duas espécies que se cruzam. O resultado já não é mais puro como original. A igreja também tem se afastado do que ela era originalmente. Ela é híbrida. Isto é, a igreja nominal é híbrida. As pessoas dizem, eu sou batista. Não era assim no princípio. Eu sou metodista. Não era assim no princípio. Em lugar da reta palavra de Deus, em lugar de homens cheios do Espírito na igreja, que eram guiados por revelação dada pelo Espírito, agora há credos, há estatutos e há cultas conjecturas de homens instruídos. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. A razão tem substituído a fé. O programa tem substituído o louvor espontâneo do Espírito Santo. Não foi assim no princípio. Toda espécie tem mudado. Tornou-se uma igreja híbrida. Ora, quando a igreja se torna hibridizada, produzirá cristãos puros? Ela não pode. A vida, a semente que faz nascer cristãos, não está mais neles. Semelhantes produz semelhantes. O batista produz um batista, o metodista vai produzir um batista, o unicista vai produzir um outro unicista, um trinitário só vai produzir um outro trinitário. Tudo fora do original. Né? Então, o que eles são? Eles são igreja? Não, não são a igreja chamados para fora. Eles são um ajuntamento, são uma loja, são sinagogas. Aí o Umbanda continua. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Quando você se afasta da pureza doutrinária, você vai crer em qualquer outro vento espúrio de doutrina que alguém soprar em seus ouvidos. Se você rejeitar a doutrina original. Isso é exatamente o que temos agora. Veja por que é importante você entender Esmirna, você vai entender o que está acontecendo agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Matam, se não matar físico, matam no espírito, tentando matar a reputação. Fulano está pregando isso é doutrina herética. E a doutrina apostólica. Em seguida, aqui o Umbanda, ele vai nos convidar a ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, para nós entendermos não somente o que aconteceu naquele tempo, para entender o que está acontecendo agora. 2 Timóteo 4, 1 a 5. O Umbanda citou, eu quero ler aqui também. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo ou fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, essa palavra aqui, sofrer, né, que diz aqui, eles não sofrerão essa doutrina. A palavra sofrer, no grego, é anekomai, que quer dizer manter-se ereto e firme. Quer dizer se sustentar, quer dizer carregar, quer dizer suportar. Então, Paulo disse, vai chegar um tempo que eles não vão conseguir sustentar a doutrina pura e original. Não vão conseguir sustentar ou suportar ela. Esses membros da sinagoga de Satanás não conseguirão suportar ou sustentar a doutrina original efesiana. Vão preferir algo que é hibridado. Porque, na verdade, o que eles fizeram é converter a verdade em uma mentira. E ainda dizem que é original. Então, para sustentar essa doutrina, né, há um preço a ser pago. Porque Paulo aqui disse, sofra as aflições, suporte as aflições. Então, para você suportar essa doutrina, em consequência disso, você vai ter que suportar, vai ter que aguentar aí as aflições que advêm por esse teu posicionamento. Paulo está dizendo isso aqui, ok? Então, suporte a doutrina e as aflições que vêm em decorrência dessa doutrina. Depois o Umbanda ele vai falar aqui, né, vai explicar esses grupos aqui de Satanás. Preste atenção. O que acontecerá se você converte a verdade em uma mentira? O que acontece se você rejeita a doutrina efesiana apostólica e aceita uma dessas doutrinas de Esmirna? O que acontece se você dizer, não existe mais Parus, ou a Parus é só para o futuro?
que acontece se você diz, não tem mais ministério quinto, só preciso ouvir uma fita gravada? O que acontece se você troca a verdade, converte a verdade em uma mentira? A resposta é, você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu, que é tão pervertido que não se parecerá com, nem produzirá o que o original produziu, ainda que ele se diga originais e faça algo que é original. A única resposta que Deus tem para uma situação assim é o lago de fogo. Então veja, apesar dessas coisas terem acontecido lá na era de Esmirna, Mombrana aqui no seu livro, ele usa isso aqui como uma ilustração do que está acontecendo agora nessa última era pentecostal. Então, essa sinagoga de Satanás não era uma referência única à igreja de Roma, porque alguns podem pensar, mas o irmão de hoje achava que a sinagoga de Satanás ali era o papado romano surgindo ali com seu dogma papal, nicolaíta. Bom, se você pensou isso, você se enganou. Eu estou explicando o que é toda essa sinagoga de Satanás. É todas as doutrinas pervertidas que começaram a ser pregadas nesse período. Ok? Agora veja, em cada era, Deus havia separado, então, um mensageiro para trazer uma mensagem que mantivesse a igreja de Cristo longe dessa sinagoga de Satanás, longe desse ajuntamento. Mas veja, somente os eleitos de cada era é que poderiam aceitar essa revelação que viria para cada um dos eleitos de cada era. Bambana diz aqui, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nenhum outro pode. Tem que ser um eleito. E veja, em cada era também houve aí uma sutileza oriunda da falsa vinha. Em todas as eras houve isso. Houve uma tentativa de boicotar, de sabotar a doutrina original. E o único remédio de você vencer tudo isso é voltar para o original. Aqui uma banda diz, há um só motivo para o desagrado de Deus, deixar a palavra. E há um só remédio para reconquistar o seu favor, voltar à palavra. Então, como nós já temos dito aí, dentro desta era, dentro desse estudo dos pais efesianos, nós já comentamos que essas mesmas heresias que Satanás promoveu no passado foi com o intuito de tentar fazer frente à doutrina apostólica efesiana. E então, o que Satanás faz hoje é exatamente a mesma coisa que ele fez no passado. Veja que para combater a doutrina apostólica, na era seguinte, em Esmirna, ele começou a mover homens, como Noeto, Tertuliano, Ário, para fazer frente, para combater a doutrina pura, original, e se dizendo serem os originais, como original. Isso foi estratégia de Satanás. Esse, na verdade, é o princípio de Satanás. Primeiro Deus traz algo verdadeiro, e depois Satanás vê o que esse verdadeiro faz, e ele tenta combater isso, trazendo uma coisa parecida com isso, mas é falso, é hibridado, para combater o original. Foi isso que Satanás fez lá, na era de Esmirna, e é isso que Satanás continua fazendo até mesmo nos dias de hoje. Veja que hoje, como a doutrina efesiana foi restaurada, o que Satanás faz para combater isso? Ele tenta usar as mesmas doutrinas que ele usou no passado para combater a mensagem apostólica efesiana. Então, o que ele fez lá em Esmirna é a mesma coisa que Satanás está fazendo hoje. Como estamos vivendo uma outra era efesiana, né, Satanás tenta produzir, dentro dos próprios tabernáculos, uma outra era esmirniana, trazendo as mentiras que ele trouxe lá naquele período. Agora, é interessante que essa sinagoga, essa expressão sinagoga de Satanás, ela aparece uma outra vez ainda numa outra era da igreja, que é na era de Filadélfia. Mombrana cita isso lá no seu livro, na página 278. Ele vai ler a escritura e depois vai comentar. Ele vai ler aqui Apocalipse 3:9. Lembre-se que isso aqui agora já não é mais Esmirna, é na outra era, a era de Filadélfia, que é a era de Wesley, a era metodista. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, veja, eles aparecem lá outra vez. Por quê? Foi por acidente? Mombrana diz, não foi por acidente. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Agora a explicação do Mombrana para isso. Presta atenção. Agora, podemos notar imediatamente que este problema do falso judeu ou falsos crentes já existia na segunda era. Na era de Esmirna, foi quando pela primeira vez a sinagoga de Satanás apareceu ali. Ok? Esses que falsamente se denominavam judeus apareceram logo após a primeira efusão da primeira era. Terminou a era efusiva de Efésio, com a doutrina pura e santa e verdadeira e genuína.
Aí o que acontece? Na segunda era, vem Esmirna, com Satanás trazendo a sua sinagoga, com seus ungidos. Né? E olha o que o Mamãe vai dizer. E agora aparece de novo na segunda era após a reforma, que foi a era de Sardes. A era da reforma, a era de Lutero, é a era de Sardes. Então, Lutero veio para tentar fazer tudo do zero de novo, começar tudo de novo. Né? É claro que não deu certo. Por que não deu certo? Né? Porque Lutero tentou reformar o sistema. Não é para reformar o sistema, é para anular o sistema. Por isso que não deu certo. Ok? Mas ele fez um esforço lá descomunal para tentar recomeçar tudo de novo. Ele tentou fazer isso na era de Sardes. Aí o Mambana aqui que está explicando que depois de Sardes vem Filadélfia e vem a sinagoga de Satanás. Ou seja, logo após Lutero ter se esforçado para trazer o povo de volta para o original, vem nessa outra era seguinte alguma coisa que já começa a ser promovido para tentar desfazer todo o esforço de Lutero na era anterior. Esse é um princípio de Satanás. É assim que o diabo trabalha. Dificilmente isso seria um fato acidental, né? De a sinagoga de Satanás aparecer na segunda era subsequente, depois de uma era efusiva. Na verdade, não é um fato acidental. Ou seja, né, como o Bana aqui está dizendo aqui, não foi por acaso que isso aconteceu. É uma estratégia do diabo. O diabo vê o que Deus está fazendo e logo em seguida ele aparece para trazer algo falso para combater o verdadeiro. Mamana continua, isto aqui é um princípio de Satanás, é assim que o diabo trabalha. Esse princípio é organizar-se e alegar originalidade e então tem direitos especiais e privilégios. Aí depois vai fazer uma síntese do que é esse ajuntamento do diabo. Agora, evidentemente que este grupo sinagogal não diria que é de Satanás. Não, senhor. Eles dizem que são de Deus. Eles vão dizer que a doutrina que eles ensinam é a doutrina apostólica. Eles vão dizer que o ensino deles é o ensino de Mombrana, que está nas fitas. Mas eles mentem. Porque aquele que é o verdadeiro judeu, isso é o que eles alegam ser, é um judeu interiormente, no espírito. Portanto, se eles são falsos judeus, significa que são como Judas 19, que diz que não tem o espírito. Os filhos de Deus são nascidos do espírito. Esses não têm o espírito e, portanto, não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosamente protestem e o quanto se esforcem para tentar provar que eles são. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização e estão faltando os verdadeiros frutos. Eles estão edificados sobre os seus próprios credos, dogmas e doutrinas, e a verdade não está neles, porque têm tomado os seus próprios conselhos acima da palavra de Deus. É dessa maneira, agora mesmo, na sinagoga de Satanás. Não seja enganado, seja pelo unicismo, pelo trinitarismo, pelo arianismo. Você não será enganado se você for um dos escolhidos. A noiva é chamada para fora do ajuntamento de Satanás. Jesus disse que você não seria enganado. Ok. Então veja, se você é da eleição, você não é enganado por uma dessas três doutrinas. Em especial pela doutrina unicista. E por que eu digo isso especial? Porque você sabe que essa é a doutrina, infelizmente, que tem sido pregado hoje nos tabernáculos da mensagem. Então, o que eu vou fazer agora, o que eu vou me propor aqui fazer nesse momento, é passar para você aqui uma leitura, vou fazer uma leitura aqui de alguma coisa que foi comentado pelos pais que defenderam a doutrina apostólica efesiana e que rebateram e combateram esses unicistas da época de Esmirna, né? Para você entender exatamente o que Noeto ensinou, o pai de Nicínio ensinou, o que Praxeas, o que Calixto ensinou. Por que é importante eu fazer isso aqui? Porque é isso que está sendo pregado hoje nos tabernáculos. Eles voltaram a pregar o unicismo. Satanás tem fazido frente à doutrina do Elias, de Malaquias 4, trazendo uma falsa doutrina hibridada. Eles pegam as fitas, eles pegam a Bíblia e eles deturpam, modificam as coisas que o Mambana disse, tiram as suas palavras do contexto, né? Chega até a criar postagenzinhas, até coloca ali uma citação e até a fonte, mas isola de todo um contexto doutrinário teológico do William Branham. Porque o Mambana tinha uma teologia, embora seja só dele, você não pode comparar com nada, ele tinha uma teologia ordenada assim. Sim, é possível você entender o que o Mambana fala, mas você nunca vai entender se você isolar uma declaração do resto. Você tem que ler todo um contexto para ter um panorama completo do seu ensino, como eu sempre tenho dito aqui. Então, o que tem sido ensinado nos tabernáculos é a doutrina de Noeto. E para você entender o que está sendo pregado, então você tem que entender Noeto. O que Noeto ensinou. E eu vou ler, então, aqui alguma coisa que esse Noeto ensinou.
Então, quando você ouvir o que Noé te ensinou, você vai entender o que está sendo ensinado. Ok? E apenas tenha sempre em mente o que o Umbanda disse: eu não sou unicista. Eu não creio na doutrina de Noeto. Então você tem que entender que tudo que você ouvir aqui do que Noeto ensinou não pode ser o ensino de Umbanda, porque ele disse: eu não sou isto aqui, eu não creio nisto. A doutrina unicista é dogmática, não é isto? É ímpia e dogmática. É um espírito ímpio e dogmático. Então o que eu vou fazer aqui é reler os comentários de alguns pais que rebateram, que contestaram esses primeiros unicistas aqui da era de Esmirna. Então, eu vou começar aqui lendo algumas palavras de um pai desse período aqui chamado Hipólito, no seu livro Refutação de Todas as Heresias. Hipólito não era trinitário, não era ariano e não era tampouco unicista. Ele usou a doutrina efesiana para tentar combater essa falsa heresia aqui. Mas o que ele vai fazer para nós é fazer um resumo do que Noeto ensinou. Porque, ao que tudo indica, não tem mais registro, não restou mais nada dos escritos de Noeto. Parece que não. Mas nós sabemos o que eles pregaram por causa do que esses pais falaram e mencionaram. Então, lendo isso aqui, você vai entender o que esse primeiro pai aí do unicismo ensinou. Então, aqui Hipólito começa escrevendo o seguinte: agora que Noeto afirma que o filho e o pai são os mesmos, ninguém é ignorante. Ou seja, para Noeto, o pai e o filho são o mesmo ser e o mesmo Deus. E por que Hipólito aqui está mencionando isso? Porque era uma coisa nova. Nenhum pai efesiano disse jamais que o pai e o filho eram a mesma pessoa de Deus, era o mesmo ser de Deus. Entenda por que Hipólito está dizendo isso aqui. Isso aqui foi uma coisa nova. Então veja, alguém está trazendo uma coisa nova aqui, Noeto. Ele disse aqui que o pai e o filho são o mesmo ser, são o mesmo Deus, são a mesma pessoa. Mas ele faz sua declaração dessa forma. Quando, na verdade, então, citando Noeto, o pai não tinha nascido, ele ainda assim era um pai de estilo justo. E quando lhe aprovesse a geração, tendo sido gerado, ele próprio se tornaria o seu próprio filho, e não outro. Ou seja, pela primeira vez, alguém na história da igreja ensinou que Deus nasceu, que Deus foi gerado, que aquele menino que nasceu na manjedoura, do nascimento virginal, era o próprio Deus nascendo. Nenhum pai efesiano jamais ensinou isso. Isso foi uma hibridização da doutrina apostólica original. Noeto chega agora e diz: olha, aquele menino que nasceu era o próprio pai que nasceu, era o próprio Deus que nasceu. Por quê? Porque o filho é Deus mesmo. Então, na doutrina de Noeto, não existe um filho, um ser distinto de Deus. Porque ele diz, Noeto fala que o pai e o filho são o mesmo. Então, é pela primeira vez que isso aqui foi ensinado. Né? Isso te soa familiar? Por favor, meus irmãos, seja franco. Você sabe que é isso que os pastores da mensagem estão pregando? Que aquele que nasceu na manjedoura era Deus mesmo. Eles pegam palavras isoladas do profeta, Jeová chorando na manjedoura, Jeová brincando. Eles pegam isso e fazem de William Branham um noetista, um unicista. Porque quem primeiro ensinou isso foi este homem aqui. Né? Então ele diz, olha, o filho, né, é o seu próprio pai. Noeto foi quem primeiro disse na história da igreja, Jesus é o seu próprio pai. Entende por que o Mambrana disse, eu não sou unicista, eu não creio que o filho pudesse ser seu próprio pai? Porque ele estava respondendo à doutrina herética de Noeto, os primeiros unicistas. O Mambrana lia os pais pré-nicenos. Né? Eu creio que a obra de Hipólito está lá no livro dos pais pré-nicenos. Em um outro escrito de Hipólito, ele cita as palavras aqui de Noeto assim, digo que Cristo era o mesmo pai e que o pai era o que havia nascido, padecido e sofrido. E é exatamente isso que foi o unicismo desde o seu surgimento. Então veja, se Jesus ao nascer já era Deus ali na manjedoura ou no ventre de Maria, então depois foi Deus que nasceu e foi Deus que morreu também. Agora, como para Noeto Deus e Jesus são a mesmíssima pessoa, então quando o filho nasceu, foi a própria pessoa de Deus que nasceu ali. O filho o que é? É Deus mesmo. Não existe um filho. O filho é o próprio pai. O filho é o seu próprio pai. O filho é o próprio Deus. Então, foi a própria pessoa de Deus que havia nascido ali. Então, para que ele pudesse ser tanto o seu próprio pai como também o seu próprio filho, então era necessário que Deus mesmo nascesse. Era o pai ali nascendo. Este é o ensino de Noeto.
E você sabe como a Brana disse, eu não creio que Jesus foi seu próprio pai. Né? O que demonstra que ele era totalmente contrário a essa interpretação aqui. Eu vou só ler isso aqui, como a Brana diz. Pergunta e resposta número 9. Eu não sou unicista. Eu não creio que Jesus poderia ser o seu próprio pai. Agora preste muita atenção no que Porto vai dizer deste ensino aqui de Noeto. Se você entender isso aqui calmamente, claramente, você vai entender o que os pastores da mensagem estão pregando. Eles estão pregando Noeto. Presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui não é o ensino de Lambrana, é o ensino do Noeto. Mas os pastores da mensagem converteram Lambrana em um divulgador disso aqui. Presta atenção. Quero toda a tua atenção para isso aqui agora. Pois, dessa maneira, ele pensa, Noeto pensa, estabelecer a soberania de Deus, alegando que o Pai e o Filho são assim chamados, o Pai e o Filho assim chamados são um e o mesmo. Né? O Pai e o Filho são o mesmo Deus, é o mesmo ser. Não existe um ser que é Deus e que gerou um outro ser distinto de Deus, que é o Filho unigênito. Não. O Pai e o Filho são um e o mesmo ser. É a primeira vez, vou repetir, que isso aqui é ensinado. Isso nunca foi ensinado. Se já tivesse sido ensinado por algum outro pai efesiano, você acha que Porto ia apresentar isso aqui? Não. Isso era uma coisa nova. Né? Então, o Pai e o Filho, assim chamados, são um e o mesmo, substância. Não um indivíduo produzido de um diferente, mas ele mesmo de si mesmo. O Filho não é um ser individual produzido de um ser diferente. Para Noeto, não. O Filho é o próprio ser de Deus. Consegue entender isso? Em outras palavras, o que Noeto ensinava era de que Deus e Jesus seriam absolutamente o mesmo ser individual. Né? O que significa dizer que, na doutrina unicista de Noeto, para que o Filho surgisse, e uma vez que o Filho é o próprio Deus, o que Deus teve que fazer? Ele teve que se autogerar. Ele teve que se autoproduzir para se manifestar em uma coisa que, na verdade, não é diferente dele mesmo, porque ele é aquele Filho, de uma outra forma. É assim que Noeto ensinava. Todos os pais pré-nicenos de Éfeso ensinaram que havia uma distinção. Deus era um ser individual que gerou um outro ser individual. Agora, Hipócrates explica, para Noeto, o filho não era um ser individual produzido de um diferente. Era o próprio ser de Deus. Aí depois ele continua dizendo, e que ele é denominado pelo nome Pai e Filho de acordo com a vicissitude dos tempos. Então, são algumas coisas aqui que ele falou de Noeto que eu tenho que detalhar aqui para você. Observe que aqui Hipólito está chamando atenção para isto. Noeto está dizendo que o pai e o filho são o mesmo ser e que o filho não é um ser individual diferente daquele que o gerou. Não é isto. É o mesmo ser autogerado. Agora veja, isso prova que Hipólito também não era trinitário, porque se ele fosse trinitário, também não podia usar esse argumento para criticá-lo. Porque na doutrina trinitária, o filho, ainda que fosse uma segunda pessoa de Deus, ele ainda é o mesmo ser de Deus. Então, tampouco Hipólito poderia comentar isto, se ele fosse um trinitário. Então, veja que ele está ressaltando isso porque ele não cria nem na doutrina unicista nem trinitária. Ambas as doutrinas ensinam isso, que Deus, de uma certa forma, se autogerou. O unicista vai dizer que é num outro ofício, o trinitário vai dizer que é numa outra pessoa. São termos gerais diferentes para a mesma ideia original. Ok? Então, veja, o que está sendo claro aqui para você, que Noeto ensinava, é de que o filho, ele é o seu próprio pai, por quê? Por que ele é o seu próprio pai? Porque Deus se autoproduziu. Deus se autogerou. O que é o filho? É Deus mesmo, se manifestando de uma outra forma. Mas não é um outro ser diferente, individual, vindo de um outro ser. Para Noeto, é o mesmo ser de Deus. Por isso que ele dizia que o filho é o seu próprio pai. Agora, você consegue entender por que o Rambam dizia eu não creio que Jesus pudesse ser seu próprio pai? Porque ele era contra esse ensino de Noeto. Agora, veja, nos tabernáculos da mensagem, né, como é que a cabeça de porongo dos pastores da mensagem pensa? Como é que eles pensam, como é que eles tentam explicar essa declaração do Mambrana? Porque ele disse, Jesus não pode ser seu próprio pai. Então, como é que é isso para eles? O que eles pensam na cabeça que o Mambrana estaria supostamente dizendo aqui? Veja, vamos tentar entender isso, porque se você entende Noeto, você entende o que os pastores da mensagem pensam, porque eles estão com a mesma cabeça que seu pai Noeto.
Ok? Então, para Noeto, não existe filho nenhum. O filho é o próprio Deus. Ele se autogerou. Não é um ser distinto de Deus. É o mesmo ser de Deus. Né? Então, para Noeto, o filho não existe. Aquele corpo, o que é aquele corpo? É um corpo vazio, se Deus não estiver ali. Não haverá nenhum filho se Deus mesmo estiver ali. E é assim que os pastores da mensagem pensam. Eles pensam que o Jesus é apenas um corpo. É um corpo, é um vaso. Ok? Mas ele só é filho, né, quando Deus estiver dentro dele, dentro desse vaso. Então, tira Deus, que é o próprio filho, em ofício, tira Deus desse vaso, o que você tem aqui dentro? Não tem mais nada. Não existe um outro ser chamado Filho Jesus Cristo, Filho unigênito. Não existe. Porque na teologia de Noeto e dos pastores da mensagem, o Filho é a própria pessoa de Deus. Então, se você tira Deus de dentro do corpo, o que você tem? Você não tem mais nada. Agora, veja, não foi isso que o Mambana ensinou. O Mambana ensinou que Deus só entrou naquele corpo do seu Filho Jesus Cristo lá no Rio Jordão. Foi ali que Deus o encheu da sua plenitude, da sua divindade, e fez dele Deus na terra. Né? Depois de 30 anos, quando o filho nasce, né, é que Deus começa a entrar naquele corpo. E ali, então, Deus usa um ofício de filho e começa a dispensação da filiação. Ali, ao se encarnar no seu filho, mas se para o unicista o filho só é filho por Deus estar dentro daquele corpo, porque se você tira Deus, você só tem o corpo Jesus Cristo. Mas o filho não é, porque é Deus no filho. Então, para que ele seja um filho, tem que ser Deus entrando naquele corpo. Então, na cabeça dos unicistas, o que o Mambana estava criticando é que o corpo não pode ser pai do espírito. Mas é lógico que não pode ser. Só que não era essa crítica que o Mambana estava fazendo. O que o Mambana estava criticando era o ensino de Noeto, porque foi Noeto que disse que Jesus é o seu próprio pai. E de que forma que Noeto entendia que Jesus é o seu próprio pai? Deus se autogerou. Noeto não acreditava que existia um filho de verdade que fosse um ser distinto de Deus, gerado por Deus. Um ser que gerou outro Deus. Melhor, um Deus que gerou um seu filho à sua imagem e semelhança. Noeto não acreditava nisto. Então, o que o Mambana estava criticando era isto. O que o Mambana estava criticando é que ele não acreditava que o filho fosse o próprio Deus autogerado, autoproduzido. O que o Mambana cria é que o filho realmente era um ser que foi gerado por um outro ser. Isso os pastores da mensagem não creem e não aceitam. Por isso que eles fazem o arrosamento e dizem que o Mambana estava dizendo que o que ele não concordava era que a carne, o corpo, o vaso, fosse o próprio pai do espírito que o gerou. Mas não era disso que o Mambana estava falando. E não era isso que Noeto estava falando. Quando Noeto disse que o filho era o seu próprio pai, ele não estava dizendo que o corpo seria pai do espírito. Ele estava dizendo que o filho se autogerou. Ou que Deus se autogerou para se manifestar como filho. Entende? Era essa crítica que o Mambana estava fazendo. Como os pastores da mensagem não entenderam nada do que o Mambana disse, fizeram um arrazoamento que não tem nada a ver. Então, se você entende agora a explicação de Noeto, por que Jesus é o seu próprio pai, porque não é um ser que gerou um outro ser, mas é Deus que se manifestou de uma outra forma, e como o Mambana disse, eu não creio nisso, então você tem que entender que ele cria no quê? Que Deus gerou de fato um filho. Né? Quando aquele filho nasceu, não era Deus nascendo. Era o Filho unigênito de Deus que nasceu ali, que teve uma pré-existência. Aquele Logos que saiu de Deus e que era uma parte de Deus, cujo Logos, Deus criou o mundo por meio dele. Né? Então, era o Logos, era um filho que Deus gerou e que também era chamado de palavra. Em vários sermões, a Umbanda disse que o filho é a palavra. Por que aquela palavra? Porque ele foi um reflexo de Deus, a palavra original. Mas você não pode chamar Deus de palavra no sentido lato, porque palavra é pensamento expresso, e Deus não é um pensamento expresso. Deus não estava na mente de alguém. Deus não foi produzido pela mente de alguém que o antecedeu. Mas você pode dizer que Deus seria a palavra original, a mente que produz a palavra. O que o Filho é? O Filho é a máscara da palavra. O Filho é a palavra visível. E Deus é a palavra invisível, que você não pode ver. Por isso que o Mambana chegava a dizer que Deus também é Logos. Uma hora ele vai dizer que o Filho é Logos e Deus é Logos. Mas como alguns não conseguem entender essa teologia Mambana, então alguns dizem, olha, quando o Logos foi de Deus um princípio, eles dizem, não, o Logos é Deus. Então aquele Logos não é o Filho. Então aquele Logos é Deus mesmo. E estão dizendo isso. Eu vou provar para você, foi Noeto que primeiro ensinou isso. Eles não creem que Deus realmente gerou um filho lá no passado. Eles não creem que aquele Logos que saiu de Deus era o Filho unigênito que saiu de Deus como sendo uma parte dele.
Então, essa é a primeira coisa aqui que você tem que entender. Eu estou falando e repetindo várias vezes para você entender. Quando Noeto disse que o filho é seu próprio pai, ele estava querendo dizer com isso que Deus se autogerou. O irmão Branham disse, eu não concordo com isso. O filho não pode ser seu próprio pai. Deus tem de fato um filho. Tanto é que o filho também tem de fato um Deus. Né? Jesus tem um Deus. Nós tivemos que pregar um estudo sobre isso. Mombana cita isso nas mensagens. Entende por que Mombana diz que Jesus tinha um Deus? Porque Jesus não é Deus. Ele foi um ser gerado pela divindade. E o que foi que esse ser manifestou? A própria divindade, em seu próprio ser. Mas isso não fez dele o próprio Deus ou um segundo Deus. Mas ele declarou Deus através da sua vida. Ok. E a segunda coisa que nós temos que observar é que Noeto, então, ele não cria, porque como ele não cria que o filho era um ser real, distinto de Deus, então ele pensava que o termo filho seria apenas um título ou uma denominação. Não é isso? Olha só. Ele é denominado pelo nome pai e filho de acordo com a vicissitude dos tempos. Ou seja, Deus pode tanto ser, uma hora, o pai ou filho, a hora que ele quiser. Porque é uma manifestação de Deus mesmo. E o Umbanda, de uma certa forma, ele falava como os unicistas que Deus se manifestava nos ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo, mas era diferente deles. O Umbanda disse que Deus se manifestava em dispensações de tempo. Né? Houve um tempo que ele se manifestou como o Pai, né? A dispensação da paternidade. Lá no Jordão, Deus se torna ali filho quando se encarna no seu filho. Para o unicista, aquele que nasceu da Virgem Maria já era Deus, o que é uma confusão. Porque para o Mombrana, Deus só se encarnou no filho no Jordão. Por 30 anos, né, o filho era o filho. Né? Então, se na cabeça do unicista, como era de Noeto, o filho só existe porque é Deus ali, desde o nascimento, e se para o Mombrana, né, Deus só se encarnou no filho 30 anos depois do seu nascimento, então quem era aquele ser que ficou ali andando por 30 anos? Hã? Uma casca vazia, oca, um zumbi comedor de cérebros? Não, aquele ali é o ser real, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Né? Deus entrou naquele filho no Jordão e depois saiu no Getsemane. Depois que o Deus saiu do Getsemane, o filho foi para a cruz e morreu. Mas para Noeto foi Deus mesmo quem morreu. Ok? Então, isso foi em dispensações de tempo. Agora veja, quando Deus se encarnou no seu filho, todos os atributos de Deus estavam ali naquele filho, porque ele era a plenitude da divindade. Ali estava o Pai, o ofício de Deus no Filho, o Espírito Santo, todos os atributos estavam ali. Mas o ofício que Deus manifestou naquela filiação, Jesus Cristo, o seu Filho, foi o ofício, o título de Filho. E hoje, na dispensação atual do Espírito Santo, Deus se atua, manifesta, como o Espírito Santo na dispensação que leva esse mesmo nome. Então, é uma diferença aí do ensino do unicismo para a mensagem do Mombrana. Então, Mombrana ele não negava que Jesus era um ser individual, diferente de Deus, gerado por Deus. Noeto não cria nisso. Ele achava que o filho não era um ser diferente, gerado por um outro ser diferente. Ele cria que esse filho era o próprio Deus, era o próprio ser de Deus. É isso que está sendo ensinado nos tabernáculos, mas isso não é a mensagem de Lembrana. Ok, continuando aqui com as palavras de Hipólito. Mas ele é aquele que apareceu entre nós, tendo ambos se submetido à geração de uma virgem, e como homem tendo conversado entre os homens. E por causa do nascimento que aconteceu, ele confessou a si mesmo aqueles que o viram como filho, sem dúvida. No entanto, ele não fez segredo para aqueles que pudessem compreendê-lo, como pai, que esta pessoa sofreu por estar preso ao madeiro e que ele encomendou seu espírito para si mesmo. Olha só que loucura. Como Jesus na cruz é o próprio Pai ali, crucificado, o próprio Deus, quando ele rendeu o Espírito, para que ele rendeu? Para Deus, é o que a Bíblia diz. Mas ele é o próprio Deus. Então ele rendeu o Espírito para si mesmo. O Noeto ficou sem saída, não é mesmo? Mas isso é um absurdo. Porque Jesus morreu porque entregou o Espírito. Então, se ele é o próprio Deus ali crucificado, como é que ele ia poder morrer se ele entregou o Espírito para si mesmo e ele continuaria na cruz? Não faz sentido essa loucura de Noeto. Então, veja, para os pais efesianos, eles sempre ensinaram até então que Jesus era um ser distinto de Deus e que ao morrer havia entregue o seu espírito para Deus. Mas agora aqui você tem Noeto dizendo algo diferente do que ele ensinava. Não, foi o próprio Deus que morreu na cruz. Então, quando o filho entregou o espírito para Deus, na verdade, para quem que ele entregou? Ele encomendou o seu espírito para si mesmo. Acredite, é isso também que é pregado nos tabernáculos da mensagem. Eles estão pregando a doutrina de Noeto.
Ok, continuando aqui. Tendo morrido por aparência, ou seja, a morte foi apenas por aparência, Deus não morreu de verdade, foi tudo uma encenação, Deus não pode morrer, né? E não estando na realidade morto, não, Deus não morreu. Não, 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 não. Né? A morte de Cristo foi simplesmente uma mentira, foi só uma encenação. Não foi um faz de conta, né? O seu sofrimento também, tudo foi um faz de conta, tudo foi uma encenação aparente na teologia de Noeto. E ele ressuscitou no terceiro dia, depois de ter sido sepultado em um sepulcro e ferido com uma lança e perfurado com pregos. Cleomenes afirma, parece que Cleomenes foi um seguidor de Noeto, em comum com seu bando de seguidores, que essa pessoa é Deus e Pai do universo, e, portanto, introduz entre eles muita obscuridade. Ok. Mas, da mesma forma, também Noeto, sendo de nascimento um nativo de Esmirna, vou chamar atenção para isso, Noeto era de Esmirna, e foi na era de Esmirna que começou esse ensino unicista, da sinagoga de Satanás. Né? Então, um colega viciado em balbuciar imprudências. Ok, e esse herege também alega que o pai é não gerado quando não é gerado, mas é gerado quando nasce de uma virgem. Então, Noeto ensinava que foi Deus que nasceu ali da Virgem Maria. Aquele que nasceu não era exatamente o filho, era Deus no ofício de filho. É isso que os pastores da mensagem ensinam. Então, observe que para Noeto foi o próprio pai e Deus que nasceu. O que significa que desde o nascimento de Jesus, o pai já habitava naquele corpo. Porém, isso nunca havia sido um ensino efesiano apostólico. E tampouco foi ensino de Mombrana. Vou ler aqui isso aqui, eu sei que vocês já sabem. Paradoxo de 64. Esse garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum, ora, apenas um garotinho de 12 anos de idade, o pai não habitava nele naquele tempo. Deus não estava ali naquele filho. Não foi o pai que nasceu, não foi Deus que nasceu. Porque ele veio no dia em que ele o batizou. Então, o Mombrana nem está dizendo que quando o filho nasceu, uma parte do Espírito já estava ali, uma medida de Deus já estava ali, e quando o filho nasce, ou quando o filho é batizado 30 anos depois, o resto de Deus que faltou, a outra medida do Espírito entrou ali. Isso não é um ensino, você não vai encontrar isso em nenhum sermão do William Branham. O que o Mombrana diz que o filho, quando nasceu, era um representante de Deus. Ele era a palavra, porque os profetas prometeram, Deus, pelos profetas, prometeu que viria ou enviaria um filho. Quando esse filho nasceu, aquilo não era a palavra se cumprindo? E a palavra não é Deus? Então, aquele filho que nasceu é a palavra em carne humana, numa forma de carne. É Deus ali, de uma certa forma, sendo manifestado e expressado, mas não a pessoa de Deus. A pessoa de Deus, a pessoa do Pai, não havia entrado no filho até então. Veja, Mombrana não ensinou o unicismo. O unicista vai dizer que o Pai já estava ali naquele corpo. Se já estivesse, por que ele teria que entrar naquele corpo no Jordão se já estivesse nesse corpo desde então? É um dilema que o unicista da mensagem enfrenta, ele não consegue sair disso. O Hipólito continua aqui. Como também que ele não está sujeito ao sofrimento e é imortal quando não sofre nem morre. Então veja, o Deus unicista é um Deus de mentira. É um Deus fingido. Deus finge que está morrendo. Deus finge que está entregando o seu espírito para outro. Deus finge, por exemplo, quando ele diz, meu pai é maior do que eu. Deus finge também quando ele diz, eu não sei o dia da minha volta, só Deus que sabe, mas se ele é Deus, ele sabe. Então é um Deus mentiroso. O Deus Noeto é um Deus mentiroso. Ok, quando, no entanto, sua paixão veio sobre ele, Noeto permite que o pai sofra e morra. E os noetianos supõem que esse mesmo pai é chamado filho e vice-versa, porque não há um ser distinto do outro, é o mesmo ser. Em referência aos eventos que, em seus próprios períodos apropriados, lhe acontecem separadamente. Então, quando aparece o filho, na verdade, o próprio Deus, no ofício de filho. Mamãe não negava isso, mas ele não negava também que existia um filho, um ser real gerado por Deus, que depois Deus usa este filho, né, com corpo, alma e espírito, e se encarna nesse filho. Ali você tem dois seres, o filho e você tem o Espírito Santo de Deus. Então, veja, Noeto não ensinava nada disso que Mamãe cria. Aí, Hipólito continua aqui. Calixto corroborou a heresia desses noetianos. Calixto foi aquele papa de Roma que era unicista. Né? Talvez o único papa unicista da história da igreja. Mas não faz diferença também. Os trinitários são um pouco unicistas. Né? Talvez eu fale disso ainda hoje. Então ele vai falar aqui um pouco desse papa Calixto. O que ele ensinou? Para você ver que é a mesma coisa que de Noeto. Mas já explicamos cuidadosamente os detalhes de sua vida, e o próprio Calixto produziu igualmente uma heresia e derivou seus pontos de partida desses noetianos. O que Hipólito aqui está dizendo? Que o Papa Calixto, o Papa unicista Calixto,
ele pegou a doutrina do Noeto e deu umas melhorias, deu uma melhorada, ok? Ele deu uma aprimorada, porque o único precisou disso, o trinitarianismo também precisou, o próprio arianismo também precisou de melhorias. E Calixto achou que tinha que dar um retoque ali para deixar mais bonitinho a doutrina. Então ele vai falar de algumas coisas que Calixto agregou ao pensamento de Noeto. Na medida que ele reconhece que existe um só Pai Deus, o Criador do Universo, e que esse Deus é falado e chamado pelo nome de Filho. Ou seja, para Noeto e para o Papa unicista Calixto, o Filho não existia de verdade. O Filho é o próprio Deus, uma outra manifestação. Certo? Isso soa muito familiar com o que os pastores da mensagem estão pregando. Ainda que em substância eles sejam só espírito, pois o espírito, como a deidade é, diz ele, não qualquer ser diferente do Logos, ou Logos da deidade. O que Calixto aqui está dizendo? Que o Logos é o próprio Deus. O Logos é Deus. Aquele Logos que saiu de Deus, quem é? É o Filho que Deus gerou, como os pais para nos ensinaram? Não. Aquele Logos é o próprio Deus. Nós temos pastores da mensagem dizendo que aquele Logos era Deus mesmo em ofício. Veja, estão pregando a doutrina de Calixto. Foi uma pequena modificação que ele fez aqui. E Mombrana, ele não cria assim. Ele cria, como eu já disse, eu vou repetir mais uma vez, aquele Logos que sai de Deus é um ser sobrenatural que Deus gerou, e Deus é um outro ser. Noeto não cria nisso. Noeto cria que Deus se autogerou. Aquele Logos, Mombrana disse na mensagem Sedento por Vida, era um ser que foi gerado de algo. Então não era um ofício ali, como alguns querem dizer que seja. Não era um ofício chamado filho, era um ser real. E aqui está a prova, eu vou ler para você. Mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Como é que Mombrana cria? Quando ele fez tudo que parecia agradável e bom para ele, agora ele diz, façamos o homem a nossa própria imagem. Vamos lá. Você sabe que tem alguns dizendo que o filho não tem pré-existência. Os adocionistas também estão dizendo isso. Como é que ele se sai com essa escritura aqui de Gênesis 26? Se o filho não tem uma pré-existência, com quem que Deus estava falando ali? Com os anjos? Nós já provamos que Mombrana nunca ensinou isso. Isso é uma doutrina gnóstica que foi pregada por judeus gnósticos no século II e que Irineu combateu no seu livro Irineu contra as heresias. Isso surgiu pela primeira vez no evangelho apócrifo chamado Evangelho de Judas. Posso estar enganado agora no nome, pode ser Judas, pode ser Tiago. Dali surgiu esse gnosticismo. Mombrana não estava dizendo que ali em Gênesis 1:26 era Deus conversando com anjos, porque ali Deus estava dando o poder criador para esse ser, que é o seu filho. Mombrana diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Era Deus conversando com o seu filho, que tinha uma pré-existência. E agora alguns negam que o filho tem pré-existência. Então com quem Deus estava falando? Com anjos? Então isso quer dizer que os adocionistas são gnósticos, se eles pensam isso. Agora também eles podem dizer que na verdade é Deus conversando com o seu filho, mas como esse filho é um ofício de Deus mesmo, porque não existe um filho pré-existente, então Deus está conversando consigo mesmo. Então, os adocionistas que interpretam que Deus conversa com o Logos, que é ele mesmo, um ofício de filho, estão pregando um unicismo melhorado. Estão voltando para o unicismo. E não foi nada disso que Mombrana falou. O que ele disse é que era um ser, gerou um outro ser, e conversou com este outro ser, que não é Deus, mas foi um reflexo de Deus. Por isso que a palavra, o verbo, era Deus, refletiu Deus, a palavra original. Então, façamos o homem à nossa imagem. O que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Está falando de Deus aqui, que conversa com seu filho. Aí está aquele que não podia ser visto. A palavra que não pode ser visto. A palavra original que não pode ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto. Nunca será visto. Ele é todo o universo. E ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Percebeu isso? Este é o ensino de Mombrana. Um ser sobrenatural que não pode ser visto, a palavra invisível, que dá origem a um outro ser diferente dele, mas que é da sua substância, porque é da parte dele, e que é o seu filho, e que também é a palavra, porque ele é a máscara da palavra, e torna a palavra original, que é Deus, conhecida. Essa é a teologia do William Branham. Noeto não ensinava assim. Você já entendeu como é que o unicismo ensina? Deus se autogerou. Aquele filho não existe. É Deus mesmo ou outra forma. Não era isto. Deus se manifestava num ofício por dispensação. Lá antes da criação, aquele Logos, não era Deus se passando por o filho. Era o inverso. Era o filho se passando por Deus, porque lá em Filipenses, Paulo diz que aquele filho estava na forma de Deus.
Ele estava criando, mas na verdade era Deus no Filho criando. Mas ele estava atuando como se fosse Deus. Então não era Deus se passando por Filho, era o inverso. Era o Filho se passando por Deus. Mas ele não teve por abominação, não é isso? Se passar ou se fazer de Deus. Ele aceitou ser o que ele era, o Filho, e ele veio este mundo em forma de carne humana, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Ok. Vamos voltar aqui então. Então, Hipólito continua aqui falando de Calisto. Portanto, esta pessoa, de acordo com Calisto, é dividida nominalmente, mas substancialmente não é assim. Ele supõe que este Logos seja Deus. Oh, Calisto pensava que o Logos lá que saiu era o Deus mesmo. Então não existe um filho. Né? Eu estou repetindo isso para você entender. Todos os pastores da mensagem que tentam dizer para você que aquele Logos que saiu de Deus não era um outro ser sobrenatural, mas o próprio ser sobrenatural de Deus, eles estão pregando a doutrina de Calisto e de Noeto. Eles foram os primeiros a negar a doutrina apostólica. Todos os pais efesianos disseram que aquele Logos era o Filho, era o Verbo, a carne, o Verbo que depois se fez carne. Né? Então, este Logos é Deus. E afirma que houve, no caso da palavra, uma encarnação. E ele está disposto a manter que aquele que foi visto na carne, que foi crucificado, é o Filho, mas que o Pai é quem habita nele. Então, nós já temos aqui mostrado para vocês, por essa mensagem aqui de Noeto, que ele está aqui, então, dizendo que aquele que nasceu lá na manjedoura, lá na Virgem Maria, era Deus mesmo. E aquele que morreu na cruz era o próprio Deus também, que ali morreu. Então, se para Noeto e Calisto o Logos é o próprio Deus, então isso quer dizer que não há filho nenhum. Deus se autogerou para manifestar-se apenas como filho. Ou seja, foi o próprio Pai que teria morrido na cruz, mas o Deus de Noeto é um dissimulador, então, na verdade, ele não morreu. Né? Foi tudo ali um teatro. Mas para o irmão Brana, Jesus verdadeiramente morreu naquela cruz, porque foi o Filho ali que morreu. Né? Deus, Elohim, o Pai de Jesus, o Espírito Santo, que é a mesma pessoa de Deus, deixou aquele filho antes, lá no Getsemane. Adoção número 2. Quando ele foi chicoteado, Eloi, Eloi, Deus meu, aquele era o homem. Por que me desamparaste? No jardim do Getsemane, a unção o deixou, Deus o deixou. Você sabe, ele teve que morrer como pecador. Ao nascer do sol, o Espírito deixou no jardim do Getsemane, ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era a carne humana. Ok, então veja, isso é o ensino de uma Brana. Não foi Deus que morreu. Deus deixou o seu filho, e o filho disse, meu pai, por que tu me abandonaste? Certo. Voltando aqui para os comentários de Hipólito. Calisto, assim, de uma só vez, ramifica-se na opinião de Noeto, mas em outro, em Teódoto, e não tem nenhuma doutrina segura. Essas, então, são opiniões de Calisto. O que Hipólito aqui está dizendo? Que entre os próprios unicistas havia ramificações de pensamentos. Eles discordavam de uma coisinha aqui e ali. E sabe, eu vejo essa mesma coisa também acontecer na mensagem, os pastores da mensagem. Porque eles estão pregando unicismo, mas eles mesmos não concordam entre si. Alguns pastores unicistas dizem que o filho não teve uma pré-existência, né? Outros também dizem que o filho teve uma pré-existência, mas aquele Logos foi o Logos criado. Eles dizem que era o Logos criado. Então, se eles dizem que não teve uma pré-existência, isso é adocionismo. Né? E aqui Calixto está dizendo, ele está pregando a mesma coisa que Teódoto. Está misturando o unicismo e Noeto com a doutrina de Teódoto, porque como o Logos é o próprio Deus, então não tem um filho pré-existente ali. Né? Hipólito percebeu isso. Então, mas há alguns na mensagem que dizem, não, o Logos era o filho, mas é a primeira criação, aquela luz criada lá era o filho. Isso é arianismo. Não que Ario tenha pregado que aquela luz era o próprio filho, teria que investigar para saber isso. Mas Tertuliano ensinava isso. O pai da Trindade diz que aquele sol, aquela luz criada, era o filho sendo criado, porque ele teve um princípio, né, para Tertuliano. Então veja, os unicistas da mensagem também se discordam entre si. Foi assim no passado e eles continuam sendo assim até hoje. Certo. Então, como nós podemos observar? Noeto ele foi então um apóstata que se afastou da pureza doutrinária dos primeiros pais, alegando estar aí ensinando a verdadeira doutrina apostólica. Então, o que ele era? Ele era alguém que se passava aí para o judeu, mas que na verdade não era judeu. Ele alegava ter uma doutrina original,
mas que não era aí a doutrina original. Agora, eu quero que você preste atenção para um pequeno detalhe aqui que quero passar para você. Noeto pregou essa sua heresia, então, lá em Esmirna. E em Esmirna, houve um pai efesiano ali, chamado Policarpo. Policarpo esteve em Esmirna, o mestre de Irineu, e pregou a doutrina efesiana original em Esmirna. Então, o que aconteceu? O diabo usou alguém na própria cidade onde Policarpo pregou a doutrina original para pregar uma mentira hibridada para fazer frente à doutrina de Policarpo. Né? Policarpo esteve em Esmirna e pregou a doutrina efesiana. O diabo unge um homem lá em Esmirna para pregar contra a doutrina efesiana de Policarpo, usou Noeto. O discípulo de Noeto, Praxias, ele foi para Roma. E lá em Roma, Praxias, ele combateu a doutrina de um pai efesiano que esteve lá, que foi Justino, que foi, por consequência, um outro mestre de Irineu. Olha só, em Esmirna havia um mestre de Irineu, Policarpo. Um unicista foi lá e combateu. Aí depois, lá em Roma, um ministro efesiano, um outro mestre de Irineu, Justino, foi lá. E quem é que foi lá em Roma combater a doutrina efesiana? Um outro discípulo unicista, Praxias. Consegue ver esse princípio do diabo? Ele vê onde é que a doutrina é pregada e depois move homens para ir no mesmo lugar onde aquela mensagem foi pregada para tentar fazer frente a ela e combater ou hibridar, para confundir o povo, para tirar eles da noiva, para fazer deles membros de um ajuntamento do diabo, da sinagoga de Satanás. Ok, meus irmãos. Eu acho que já estou passando aqui um pouco do horário, mas há algumas coisas mais que eu quero comentar e vou fazer isso bem rápido aqui. Porque eu ainda estou falando aqui da doutrina unicista, né? E são 3 doutrinas nessa era de Esmirna. A outra heresia foi de Tertuliano. Tertuliano, ele tentou aí combater os unicistas, mas ele usou a doutrina dele, a doutrina das 3 pessoas da divindade. Então tem uma carta de Tertuliano contra Praxias, um discípulo de Noeto. Aqui Tertuliano diz o seguinte: de várias maneiras o diabo tem rivalizado e resistido à verdade. Algumas vezes seu alvo tem sido destruir a verdade por defendê-la. Ele mantém que só há um Senhor, o Todo-Poderoso Criador do mundo, de forma que a partir dessa doutrina da unidade ele possa fabricar uma heresia. Ele diz que o próprio Pai desceu até a Virgem. Foi ele mesmo nascido dela. Ele mesmo sofreu e, de fato, foi ele mesmo, Jesus Cristo. Por que isso? Já você já sabe. Né? Na doutrina Noeto de Praxias, não existe filho nenhum. Deus é quem faz tudo isso, em formas diferentes, em tempos diferentes. Mais uma vez, isso aqui está sendo mencionado porque isso nunca foi ensinado pelos pais efesianos. Ok, há mais coisas aqui que eu vou pular, não vou ler, vou deixar no texto para depois você analisar com calma. Tenho também aqui uma carta de Novaciano contra Sabélio, que eu também não vou ler, mas só vou mencionar aqui algo sobre Novaciano para fazer uma pequena correção. Porque no nosso estudo sobre os pais pré-nicenos, quando listei aqueles que pregavam a doutrina da Trindade, eu citei Novaciano também. Eu citei Tertuliano, Cipriano, seu discípulo, e Novaciano. Porém, Novaciano, na verdade, ele não foi um trinitário. Por que isso confunde muitos e confunde até a mim mesmo? Porque esse Novaciano, ele escreveu um livro chamado Sobre a Regra da Verdade. E aí, alguns anos depois, um século depois, São Jerônimo, aquele mesmo que traduziu a Bíblia para a Vulgata, a latim, né, do grego para o latim, a Vulgata latina, ele mudou o título desse livro Novaciano para A Trindade. Só que quando você vai no livro A Trindade, com esse novo título, você vai ver que não tem nada de Trindade ali. Novaciano parece ter usado termos parecidos com o da Trindade. Chega até a usar o termo segunda pessoa, mas ele não defendeu que era uma segunda pessoa de Deus. Então, veja, Novaciano foi confundido como trinitário da mesma forma como Mombrana foi confundido com unicista por ter usado termos da teologia unicista. Esses termos ofícios, né, pai, filho, esse termo ofício é a teologia unicista. Ele usou esses termos, sem nenhum problema. E alguns o confundiram por unicista. Novaciano foi confundido por ser um trinitário por usar esses termos, mas ele não defendeu uma trindade de 3 pessoas de Deus. Nunca defendeu. Então, por isso que eu disse que ele era um trinitário, por causa também do seu livro aí, que foi mudado o título. Não era Trindade, mudaram. Por que eles fizeram isso? Porque os trinitários sempre tentaram usar os homens do passado para tentar dar peso aí para sua doutrina falsa.
eles tentam fazer de Irineu um trinitário. Vai fazer pesquisa e vai ver que eles tentam citar as escrituras de Irineu. Eles tentam fazer que Policarpo era um trinitário, que Justino era um trinitário, que Hipólito era um trinitário. Mas não, isso são fake news lá do passado que já existiam. Né? Estamos aqui fazendo uma rápida CPI já para, né, combater essa fake news aí. Novaciano não era trinitário. Né? Os católicos, os trinitários, querem fazer dele e de outros pais antigos trinitários para tentar fazer a sua doutrina ser algo original e que não é. Ok? Então vou pular, não vou ler isso aqui. Só quero fazer um rápido comentário aqui, porque, sabe, eu tenho sempre dito que a doutrina trinitária e unicista são muito parecidas. Eu tenho dito que são irmãs gêmeas, porque basicamente eles ensinam praticamente a mesma coisa. Para o unicista, o Noeto, né, Praxeas, o que Deus é? É um Deus que se manifesta em formas diferentes, mas é o mesmo ser de Deus. Pai, Filho, Espírito são denominações, são títulos, são nomes, são atributos, mas é o mesmo Deus em ofícios diferentes. O Trinitário diz a mesma coisa. Deus é um só ser, mas se manifesta em três pessoas. Ao invés de os títulos e ofícios, ele usa o termo pessoas, mas é a mesma coisa, porque o sentido, a aplicação é a mesma. O fim e o resultado dá no mesmo, dá igual. Por isso que eu digo que Trinitário e Unicista têm muita coisa em comum. São apenas terminologias diferentes, um jogo de semântica diferente entre um grupo e o outro. Você viu que eles sempre brigaram ali no terceiro século, na era de Esmirna, mas na verdade eles tinham muita coisa em comum. E até hoje eles têm. Você pergunta, por exemplo, para um unicista se eles creem, como o pai deles, que Deus morreu. Eles vão dizer que creem. Você pergunta para o trinitário se eles creem que Deus morreu. O trinitário também vai dizer para você que Deus morreu. A mesma coisa que o unicista diz. Então não adianta, para que combater o unicista se o trinitário prega a mesma coisa? Deixa eu ler para você rapidamente aqui uma coisa que eu tirei lá do site trinitário, né, americano, num fórum que teve lá. Alguém fez uma pergunta: será que Deus morreu? Pergunta feita por um trinitário. Se Jesus era Deus, a segunda pessoa de Deus, e Jesus morreu na cruz, isso significa que Deus morreu? E agora? Como é que o trinitário sai dessa? Como é que ele responde a pergunta? Olha a resposta que o trinitário deu para essa pergunta, né? Um doutor lá em Trindade. A resposta depende de como entendemos o significado da palavra morrer. Morrer não significa sair da existência. Morte é separação. A morte física é quando o espírito da alma se separa do corpo físico. Então, nesse sentido, Deus, sim, morreu, porque Jesus era Deus em forma humana. Sua natureza divina não morreu. Então, Deus morreu ou não morreu para o Trinitário? Morreu se você levar em consideração que a natureza humana de Jesus, que é uma parte de Deus, que é a natureza humana também de Deus, morreu. Então, Deus morreu. Agora, quando você faz a mesma pergunta para o unicista, eles vão te dar a mesma resposta. Vou ler para você como é que eles responderam essa pergunta num site que eu tirei de uma denominação unicista, né, denominacional. Em Jesus temos duas naturezas, uma humana, como a nossa, mas sem pecado. Esta humanidade é que é o Filho de Deus. Foi esta humanidade que morreu na cruz. Você há de concordar que naquele dia Deus não morreu, não é verdade? Mas o Filho de Deus, a humanidade, Jesus Cristo na encarnação possuía duas naturezas. A divina, né, a parte de Deus, né, é a natureza divina, e a humana. Então, lembre-se que ele era Deus homem, o verbo encarnado, Deus manifesta em carne. Humanidade e divindade se fundiram e assim nasceu o Salvador. Então, para o unicista, Deus morreu na cruz, claro, mas foi a sua natureza humana. Agora, vamos lá. Isso que os unicistas estão usando agora para defender a sua doutrina, veja, é um unicismo bem melhorado, bem aprimorado. Só que esse argumento que os unicistas usam hoje é o argumento trinitário. Foram os trinitários que inventaram isso primeiro. Isso foi lá no século V, lá no Concílio de Éfeso, em 431. Eles criaram isso, eles chamam esse termo técnico de união hipostática. Deus possui duas naturezas, uma humana e uma divina. Por isso que eles podem dizer, tanto o trinitário como o unicista, que Deus morreu. O unicista agora está usando a doutrina e um dogma trinitário para poder defender seu próprio ensino unicista de que Deus morreu. Para dar uma aprimorada, para deixar mais atraente, mais bonitinho. Veja, o unicista e o unitário tem muita coisa em comum. Mas sabe o que é o mais engraçado de tudo? Eu tenho visto ministros e irmãos da mensagem usando esse mesmo argumento trinitário unicista. Ah, foi Deus que morreu porque foi a natureza humana de Deus, né, no filho que morreu. Me mostre um único sermão de Mambana onde ele usou esse termo aqui da união hipostática dos trinitários. Não há nenhum sermão. E eles ousam dizer, tem várias mensagens que Mambana disse que foi a natureza humana de Deus que morreu, que é do filho.
Por favor, doe esse sermão que você achou para a Voz de Deus, para colocar no The Table, para nós fazer pesquisa, porque quando você pesquisa lá, você não encontra nada disso. Coloco na boca do profeta coisa que ele não disse. Por quê? Porque eles não conhecem a mensagem. Né? Então, e o aranismo? É a terceira doutrina herética da era de Esmirna. Né? Foi criada por Ário, que na verdade nem foi de Ário, foi do seu pai Luciano, que abandonou a doutrina porque disse, esqueçam tudo, porque é tudo mentira, é tudo falso, tudo loucura da minha cabeça. Aí vem Ário e diz, não, eu vou ficar com essas loucuras, eu gostei. Jesus é uma criatura, o Espírito Santo é uma criatura. Né? Então ele abandonou tudo isso. Luciano abandonou, mas Ário levou adiante as loucuras. Qual é a diferença principal do irmão Branham para os arianistas? O irmão Branham disse que Jesus era uma parte de Deus. Ário não concordava com isso. Não tinha a substância de Deus. O filho não tinha a substância do pai. Mas o irmão Branham cria, porque era um filho que saiu de Deus, levando de si mesmo seus atributos, seus genes. Essa é a diferença principal. Há outras diferenças que nós colocamos naquela mensagem que pregamos, a mensagem de Branham versus testemunho de Jeová. Então, você já tem um estudo aí para você ver as diferenças de irmão Branham para os arianistas. Não tem por que eu mencionar tudo aqui. Só para encerrar agora esse estudo, essa nossa palestra, eu vou ler aqui o que é dito lá no final para a mensagem de Esmirna. Você lembra? Né? Porque ele disse que ali o Espírito transmite uma mensagem agora para as igrejas. Não é para a igreja de Esmirna somente, é para todas as eras da igreja e para as igrejas de hoje. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só para Esmirna, para todas as eras. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se você escapou da sinagoga de Satanás, você escapou da segunda morte. Se você escapou do nicismo, do trinitarianismo, do arianismo, você escapou disso. Ao que vencer, vencer o quê? A sinagoga de Satanás, com as suas mentiras, com as suas doutrinas, com esses judeus que se dizem judeus, mas que não são. Então fuja disso. Né? Fuja do nicolaísmo. Volte para a doutrina efesiana apostólica. Fuja do ajuntamento de Satanás. E faça parte daquela noiva que Deus está formando para se unir com Cristo naquele dia. Porque é essa noiva que reflete a doutrina original e que não pode ser hibridada. Então, queridos, que Deus nos ajude e que possamos realmente refletir essa doutrina diariamente, confessando, crendo e falando disso. Agora, você não pode falar se você não entender, se você não tiver uma revelação. Porque quando você tem a revelação é quando você realmente entende. O que eu tentei fazer aqui é ajudar você a entender o que está acontecendo aí. Por que tanta hibridação? Por que estão pregando tanta coisa que o Mambana não disse? E se não foi o que o Mambana que disse, quem é que disse as coisas que estão falando? Agora eu mostrei para você. Estou provando para você que o que está sendo pregado nos tabernáculos é uma doutrina que o Mambana não ensinou e que ele fez questão de dizer, eu não sou unicista. Eu não creio que Jesus foi seu próprio pai. Eu não creio que Deus gerou a si mesmo, se autoproduziu. Eu creio que um ser gerou a um outro ser. Existe um ser real, que é o seu Filho Jesus Cristo. E é esse com que nós vamos nos encontrar quando Deus tiver tudo pronto para nós poder recebê-lo. Amém, queridos? Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, agradecemos a Ti por esse tempo precioso que tivemos para estudar essas coisas que aconteceram no passado para entender o que está se passando hoje, Senhor. E aqui, através desse entendimento, Tu nos permite vislumbrar melhor e apreciar melhor o que Tu fez para nós através deste ministério do tempo do fim, que veio para trazer luz às Escrituras, mesmo sabendo que ao longo das eras Tu sempre manteve uma testemunha fiel de Ti da Tua palavra. Mas nesse tempo, Senhor, Tu tens esclarecido isso de uma forma tão clara, tão divina. Tu tens nos dado mente cristalina. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E nós sabemos que esse objetivo teu, de nos dar essa mente, esse entendimento, é para que nós possamos realmente estarmos prontos aqui para recebermos a adoção. Então aqui estamos, Senhor. Que tu venha nos capacitar e que venhamos fazer aquilo que Paulo aconselhou a Timóteo, sofrer as aflições que podem advir dessa doutrina, porque muitos não suportarão, não sustentarão essa doutrina. Mas para aqueles que irão suportar e sustentá-la, Paulo disse, você vai sofrer as aflições por isso. Então, Senhor, ajude a tua igreja. Ajude a noiva do teu Cristo.
que toda vez que ela for desafiada na sua fé com outros ismos, com outras hibridações, que elas possam passar incólumes frente a essas aflições, essas perseguições, e possam se manter firme e posicionadas, Senhor, sem medo de confessar a tua doutrina, que tu és o único Deus verdadeiro e que tu enviou até nós o teu Filho Jesus Cristo. Isto é a vida eterna. Nisto repousamos nossa vida e nosso destino eterno. Por isso, te damos graça por essas coisas e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus queridos. Perdoe-me por eu ter passado aqui um pouco do tempo, mas que os irmãos aí possam ter sido aí ajudados de alguma forma com essa palestra. Amém? Eu encerro aqui, desejando a todos vocês aí um ótimo final de semana e um bom começo de semana. Que Deus esteja com todos vocês e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.